Olá pessoal, me chamo Absalão e vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre a resolução 356 do CONTRAN, que versa sobre a fiscalização do mototáxi e do motofrete. De antemão, antes de tudo, eu queria agradecer ao meu amigo Aldir Guimarães pelo convite para estar conversando um pouquinho sobre o tema, né? E parabenizá-lo pelo belíssimo projeto, o Café com CTB, né? Realmente é um projeto diferenciado e que precisa ser amplamente divulgado e compartilhado, ok? Dito isso, e antes de entrar no tema específico, eu gostaria de fazer algumas considerações referente a esse tipo de veículo, né? A motocicleta. 8 em cada 10 acidentes atendidos pelo SUS são decorrentes de acidentes com motocicletas, ok? Um acidente com motocicleta, ele tem 20 vezes mais chance de óbito do que um acidente com automóvel. E essa chance ela aumenta em 60 vezes pela falta do uso do capacete, seja pelo condutor ou pelo passageiro. Por fim, um dado também bastante interessante: 7% dos acidentes com automóveis resultam em vítimas. Essa porcentagem ela sobe para 71% quando envolve motocicleta. Então, com esses dados, nós vemos a fragilidade desse tipo de veículo, né? Então, realmente, hoje podemos dizer que a motocicleta é o grande calcanhar de Aquiles da segurança viária. E percebendo que existiam profissionais que dependiam desse tipo de transporte para executar o seu serviço, no caso do mototáxi e o motofrete, foi criada a Resolução 356 de 2010 do CONTRAN para resguardar esse tipo de profissional. E a gente vai falar sobre ele agora, ok? Comigo. Para executar esse tipo de serviço, o veículo ele tem que preencher alguns requisitos. Primeiramente, o veículo ele tem que estar registrado na categoria aluguel. Absalão, particular pode? Não pode. Tem que estar registrado na categoria aluguel, identificado pela sua placa e constante também a informação no CRLV. Da mesma forma, a espécie ela tem que estar compatível com o tipo de serviço a ser executado. No caso do motofrete, a espécie de carga. No caso do mototáxi, a espécie de passageiro. Absalão, então aquele condutor que tem uma CG Fan, a espécie carga, que passa o dia todo fazendo serviço de motofrete, à noite ele não pode querer um extra como mototáxi? Não. Ratificando, a espécie tem que ser compatível com o tipo de serviço executado. Motofrete, espécie carga; mototáxi, espécie passageiro. Para executar esse tipo de serviço, também precisa de uma autorização específica. No caso do motofrete, a autorização ela é expedida pelo DETRAN. E no caso do mototáxi, a autorização é expedida pelo poder concedente, na maioria das vezes a prefeitura. O veículo ele também deve possuir alguns dispositivos obrigatórios. E aqui, leia-se, dispositivos obrigatórios. Não vamos confundir com equipamentos obrigatórios. Pois se fosse equipamentos obrigatórios, nós, no ato da fiscalização, deveríamos cobrar eles em todo e qualquer tipo de motocicleta, né? Mas como são dispositivos obrigatórios, nós cobramos só para os serviços de mototáxi e motofrete, ok? A princípio, nós temos os dispositivos de proteção para perna e motor, o famoso mata-cachorro, que vocês estão vendo aí no vídeo. Temos também os dispositivos aparador de linha, fixado no guidão do veículo. Pode ser 1, 2, a resolução não fala, desde que esse dispositivo esteja fixado no guidão. É o famoso antena corta-pipa. Temos o dispositivo de fixação permanente ou removível para o motofrete, que é o caso do suporte para o baú. E por fim, as alças metálicas traseiras e lateral destinadas ao apoio do passageiro, no caso do mototáxi. Para executar esse tipo de serviço, o condutor ele precisa preencher também certos requisitos, que seriam eles: idade mínima de 21 anos, categoria A por pelo menos 2 anos e o principal, ser aprovado em curso especializado. Mas Absalão, por que você colocou ser aprovado em curso especializado como um fator principal? Ora,
Eu não posso simplesmente, por ter mais de 21 anos ou possuir categoria A por mais de 2 anos, sair e começar a executar serviço de mototáxi e motofrete. Para isso, eu tenho que ser aprovado em um curso especializado, que deve ser cobrado no ato da fiscalização. Para o mototáxi, um curso específico de mototaxista, e para o motofrete, um curso especializado de motofretista. O mototáxi também ele tem que ter a certidão negativa criminal. Então, preencher todos esses requisitos, o condutor pode sim executar os serviços de mototáxi e motofrete. Além disso, para executar o serviço de mototáxi e motofrete, é necessário uma vestimenta específica, que está preconizado na resolução 356 do CONTRAN, né? Então, o condutor ele tem que estar dotado de um colete retrorefletivo, que vocês estão vendo aí o modelo no vídeo. E na condução dos veículos de transporte remunerado, o condutor e o passageiro deverão utilizar capacete motociclístico com viseira ou óculos de proteção, tanto para o condutor quanto para o passageiro. Esse capacete também ele tem que estar dotado de elementos retrorefletivos nas suas laterais e na sua traseira. Então, pessoal, nós falamos até agora dos dispositivos obrigatórios para esse tipo de serviço. Falamos de certos requisitos que o condutor precisa ter para executar esse tipo de serviço. E, por fim, o vestuário específico que é preconizado na resolução 356. Mas aqui eu faço uma ressalva. No ato da fiscalização, nós só podemos cobrar esses itens que constam na resolução 356 na efetiva prestação de serviço. Ou seja, quando o mototaxista está levando um passageiro ou o motofretista está levando carga. Uma vez que esse serviço não está sendo efetivado, nós não podemos fiscalizar a luz de 356. Ok? Então, uma vez falado sobre os dispositivos de segurança, os requisitos para o condutor e o vestuário específico, eu gostaria de entrar um pouquinho no tocante do motofrete, no que diz respeito aos dispositivos de transporte de carga. Esses dispositivos eles poderão ser do tipo fechado, no caso o baú, ou aberto, da grelha, fora os alforjes, as bolsas ou as caixas laterais, desde que atendidas às dimensões máximas e às especificações do fabricante do veículo. Mas, Absalão, quais são essas dimensões? Te passo agora. A largura. O baú e a grelha podem ter uma largura de até 60 centímetros. O alforje, bolsas ou caixas laterais à dimensão do veículo. Entretanto, em nenhum caso a largura pode exceder a extremidade interna dos retrovisores. O comprimento, seja para o baú, grelha, alforjes, bolsas ou caixas laterais, é a traseira do veículo, com exceção dos alforjes, bolsas ou caixas laterais que poderão ultrapassar a traseira do veículo em até 15 centímetros para acomodação do capacete. A altura será de 70 centímetros para o baú, de 40 centímetros para a grelha, estendida até 70 centímetros se for um baú em grelha, e no caso dos alforjes, bolsas ou caixas laterais, o limite superior do assento. O baú ele deve conter também faixas retrorefletivas para viabilizar uma maior segurança. É proibido no veículo o transporte de combustíveis inflamáveis, tóxicos e de galões, exceto de botijões de gás de 13 kg e de galões contendo água mineral de 20 litros, desde que com auxílio do sidecar. Aqui, pessoal, vamos lembrar, sidecar não é veículo, então não podemos fiscalizar enquanto registro e licenciamento. Para quem não está familiarizado com esse tipo de nomenclatura, sidecar, vai aí a imagem para vocês poderem estar se familiarizando com o nosso sidecar.
Falar um pouquinho agora sobre os semi-reboques, né? E aí vem a pergunta: Absalão, mas motocicleta pode tracionar semi-reboque? Minha resposta é sim, desde que o veículo preencha certos requisitos. E quais seriam eles? A motocicleta ou motoneta deverá ser dotada de motor com mais de 120 cilindradas, conforme preconiza a Resolução 273 de 2008 do CONTRAN. A motocicleta também, ou motoneta, deverá possuir capacidade máxima de tração indicada pelo fabricante ou importador. E, por fim, a CMT deverá constar no campo Observações do CRLV. O semi-reboque também deverá possuir alguns elementos de identificação. O primeiro deles é o número de identificação veicular, nosso conhecido VIN, que deverá estar gravado na estrutura do semi-reboque. Deverá possuir também o ano de fabricação do veículo gravado em 4 dígitos. E, por fim, uma plaqueta com os dados de identificação do fabricante, a tara, a lotação, o PBT e dimensões, altura, comprimento e largura, que eu estarei falando um pouco mais à frente. O semi-reboque também deverá ser dotado de equipamentos obrigatórios, que são elencados da seguinte forma: para-choque traseiro, lanternas de posição traseira de cor vermelha, protetores das rodas traseiras, freio de serviço, lanterna de freio de cor vermelha, iluminação da placa traseira, lanternas indicativas de direção traseira de cor âmbar ou vermelha, pneus que ofereçam condições de segurança e, por fim, elementos retrorefletivos aplicados nas laterais e na traseira, na seguinte proporção: 50% nas laterais e 80% na traseira. As dimensões máximas para o semi-reboque são largura 1,15 m, altura 90 cm e o comprimento total, incluindo a lança de acoplamento, 2,15 metros. O transporte de carga em sidecar, pessoal, ou semi-reboque, deverá obedecer aos limites estabelecidos pelos fabricantes ou importadores dos veículos homologados pelo Denatran, não podendo, ratifico, não podendo a altura da carga exceder o limite superior do assento da motocicleta em mais de 40 centímetros. E é vedado o uso simultâneo do sidecar e semi-reboque. Ou usa-se um ou usa-se outro, sendo vedado o seu uso simultâneo. Beleza? Outro ponto que seria bom destacar e que temos acompanhado aí com essa pandemia é o aumento do transporte delivery, né? Então as pessoas usam aquelas caixas nas costas e infelizmente não existe hoje uma regulamentação para aquele tipo de transporte, daquela carga. Seria interessante o quanto antes que houvesse uma atenção especial, né, para esse tipo de transporte, mas há que ressaltar que hoje não existe regulamentação para o transporte dos deliveries, ok? E para finalizar, pessoal, nosso bate-papo aqui sobre a Resolução 356 de 2010 do CONTRAN, que trata dos serviços de fiscalização nos serviços de motofrete e mototáxi, eu deixo aqui um vídeo com as infrações e a correlação com as condutas, né, para que vocês possam fazer essa comparação, conduta e o enquadramento específico para o tipo infracional.